Salve, salve aí, torcida vascaína. Estamos de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje aí o sorteio aí da camisa do Vascão oficial, original aqui, pessoal, da Diadora. Camisa 3 aí do Vascão de goleiro, pessoal. Eu ia sortear uma camisa dessa daqui, ó, desse modelo aqui da nova camisa, mas eu achei que essa camisa é muito parecida com a do ano passado, e eu resolvi sortear uma coisa melhor, essa belíssima camisa aqui do Vascão, meus amigos, ó. E a gente vai estar sorteando ela aí hoje. Muito obrigado a todos aqueles que participaram aqui do nosso sorteio, queria agradecer demais. Agora pela tarde a gente vai fazer o sorteio, e no próximo vídeo, hoje às 6 horas da tarde, a gente vai trazer aqui pra vocês o grande ganhador, o nome do grande ganhador. A gente não tem como postar como foi feito o sorteio, mas vai estar lá no Instagram, pessoal, confere lá no @VamosVasco, lá vai estar o resultado, como que foi feito o sorteio. Pessoal, vamos aí para o que interessa, né? As notícias do Vascão. Vascão está de olho ainda no meio argentino Nicolás Oroz, pessoal, não desistiu ainda dessa contratação, e o Zé do Táxi já disse que se o Ramon Menezes der o aval, ele vai bancar essa contratação. Também vamos falar sobre o Vasco dando uma enxugada aí no elenco, que pode diminuir bastante os gastos para o resto dessa temporada, e vai acontecer aí uma barca de dispensa de jogadores. E também vamos falar daqueles jogadores que podem ser vendidos aí pelo Vasco. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no inscreva-se, muito fácil, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. A gente vai fazer mais sorteios aqui no canal. Se você que chegou agora não conseguiu participar do nosso sorteio, fiquem aí, compartilha com seus amigos que a gente em breve vai sortear mais uma camisa do Vascão, pessoal. Também peço para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando aí que no final vai ter aquele salve pra galera que tá sempre ligado aqui. Bom, pessoal, o Vasco está querendo reduzir aí os seus gastos para o resto dessa temporada. Infelizmente, a gente teve essa parada forçada aí por conta do Covid-19, e o Vasco pode ter aí vários problemas com a renda, né, pessoal, com o dinheiro, que infelizmente já não é muito no nosso time, quase não entra, e agora com essa crise pode ser que o Vasco seja um dos clubes mais afetados do Brasil. E já pensando nisso, o Vasco já prepara aí diminuir gastos, e pode sim haver uma barca aí de jogadores no Vasco. Segundo o Fox Sport, jogadores como Rafael Galhardo, Bruno César, William Maranhão, Lineker e também Coutinho podem ser aí dispensados pelo Vasco. Os dois últimos citados são aí da base do Vasco, o Lineker e também o Coutinho. Jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Vasco. O William Maranhão, você ficou sabendo que ele estava no Vasco algumas semanas atrás devido a uma briga que ele teve no treino, uma discussão que ele teve no treino com o Bruno Gomes, meus amigos. Eu nem sabia que o William Maranhão estava nesse elenco do Vasco. Ele veio à mídia aí por esse episódio infeliz. Ele pode ser aí dispensado. O Vasco que renovou o seu contrato até 2022, meus amigos. É brincadeira, na época que o Alberto Valentim pediu para o Vasco renovar com esse volante. No mesmo ano, o jogador não foi mais aproveitado e foi repassado ao América Mineiro por empréstimo. Voltou nessa temporada lesionado, segue treinando aí sem ter oportunidade nenhuma, seguia, né, até antes da parada do Covid-19, e o jogador está aí na lista, que é uma possível lista de dispensa do Vasco. Os dois outros jogadores, o Rafael Galhardo e o Bruno César, já estão afastados do elenco do Vasco, não tem chance alguma de voltarem a ser reintegrados com o Ramon Menezes e muito menos com o elenco principal do Vasco. E o Vasco busca uma saída para rescindir o contrato desses jogadores. O Bruno César parece que é o jogador que está fazendo mais jogo duro. O jogador não quis aceitar a proposta do Vasco de voltar a treinar com o elenco principal, e também agora não está querendo rescindir o seu contrato. O Rafael Galhardo, idem. Ele foi emprestado aí ao Grêmio na última temporada, voltou sem chance alguma de ser reaproveitado. O Vasco não tem interesse em reutilizar esse jogador. Somente foi aproveitado aí o Cláudio Vinck, que aceitou numa boa voltar ao elenco principal. Os outros dois jogadores da base sequer estrearam, né? Que é o Lineker e também o Coutinho. Jogadores aí que já estouraram já a sua idade na categoria de base do Vasco, seguem sem espaço, e o Vasco deve rescindir o contrato deles, a não ser que consiga aí algum empréstimo. Eu acho muito difícil que o Vasco empreste esses jogadores, eu acho que seja mais provável a saída deles. Outros jogadores que podem ser emprestados aí pelo Vasco, mas que não é certeza, pode ser aí o atacante Thiago Reis e o irmão do Thales Magno, né? O Caio Magno.
Magno. Jogadores totalmente sem espaço no Vasco. O Thiago Reis muito mal desde aí o Campeonato Carioca do ano passado, que ele não conseguiu desenvolver aquele futebol que a torcida esperava dele. O jogador visivelmente mostra que não tem qualidade para jogar no Vasco. Jogador totalmente sem noção quando entra no campo. Eu particularmente não gosto do futebol do Thiago Reis, apesar dele ter morado quase do lado da minha casa lá em Brasília, e também é do irmão do Thales Magno. A gente viu ele atuando por poucos minutos nessa temporada, nem lembro qual foi o jogo que ele entrou, mas eu acho que daria mais oportunidades para o garoto mostrar o seu valor, até porque o torcedor ainda não conhece o Caio Magno. Acho que seria interessante o Vasco manter ele no elenco e emprestar o Thiago Reis. Pessoal, e falando aí em despesas e gastos que o Vasco vai ter, o Vasco pode vender jogadores, né? A gente veio falando aqui ao longo dessa semana a possível venda de 3 jogadores do Vasco para o Atlético Mineiro, né? O Raul, o Andrei e o Marrone, por serem um dos jogadores com maior qualidade no Vasco. O Raul caiu bastante o seu futebol nessa temporada. Na minha opinião, se chegasse uma proposta concreta aí para o Raul do Atlético Mineiro, eu venderia ele sem pensar. O Marrone deu uma caída demais no seu futebol, tá muito mal nessa temporada, é um jogador da base do Vasco. Eu também, se chegasse uma proposta muito pesada, 20 milhões, eu vendia sem pensar e ficaria aí com o Andrei, porque ele deu uma qualidade boa no nosso meio campo, na saída de bola, porque isso é essencial. Se o Vasco vender o Andrei, vai ser muito difícil achar no mercado um outro volante com as características do garoto aí do Vasco. O Marrone é um jogador que já tá em baixa. Eu acho que o futebol dele não vai passar muito disso que a gente vem vendo. Eu acho um jogador que pensa somente nele, ele não pensa muito no time. Muitas jogadas ele pode tocar o companheiro em melhor situação e ele acaba fomeando e não tocando a bola e acaba sempre perdendo ou reclamando de falta, que nunca acontece. Eu acho que o futebol dele caiu muito e se chegar uma boa proposta, eu venderia também o Marrone e o Raul. O Andrei nessa semana também teve especulações aí para ir para o futebol europeu. Segundo aí um jornal turco, o Galatasaray e a Sampdoria da Itália estariam aí bastante interessados na contratação do jogador. Só que a proposta que o Galatasaray prepara para o jogador é muito baixa, cerca de 8 milhões de reais. Eu acho muito pouco essa proposta. Eu acho que o Vasco deveria segurar mais o atleta, porque é um atleta de qualidade e tem um grande futuro aí pela frente. Na minha opinião, o Andrei tem tudo para ser um nível do jogador igual aquele Bruno Guimarães, que o Atlético Paranaense vendeu, um jogador muito técnico, muito bom mesmo. O Andrei, se ele desenvolver mais ainda jogando de titular no Vasco, basta ele querer, ele pode chegar no nível do Bruno Guimarães e ser vendido aí para um time grande, como o Bruno foi lá para o Lyon. Vamos torcer para que o Andrei fique no Vasco e que ele desempenhe cada vez mais o seu papel e desenvolva muito mais com a camisa do Vasco, porque só o Vasco tende a ganhar com o desenvolvimento do Andrei. Bom, pessoal, e para fechar aí, vamos falar do Zé do Táxi falando sobre reforços, meus amigos. O José Luiz Moreira, nosso vice-presidente de futebol, disse que o Vasco não desistiu da contratação do Nicolas Oroz. O jogador interessa assim a diretoria do Vasco e vai passar aí o nome para o Ramon Menezes. Se o Ramon Menezes tiver um interesse nessa contratação e achar que é necessário, o Vasco vai contratar. Mas fato é que o Vasco não vai contratar jogadores por agora. Conta aí da indefinição de quando voltará o futebol aqui no Brasil. Não adianta o Vasco contratar um jogador nesse mês, sendo que, sei lá, o futebol volta daqui 5, 6 meses. O Vasco vai pagar 6 meses de salário para um atleta que sequer vai ter entrado em campo com a nossa camisa e sequer fez algum treino dentro do Vasco. Eu acho que isso é válido. O Vasco tem que esperar, manter a calma assim, nos pés no chão, mas se preparar para quando voltar e tiver uma posição, vai voltar jogo na tal data, o Vasco ir lá contratar o jogador, porque é um jogador que vai ser muito importante para a gente nessa temporada. Na minha opinião, eu contrataria sim o Nicolas Oroz, tanto que ele já vem despertando interesse de outros clubes aqui no Brasil. Cruzeiro e São Paulo também querem esse jogador, estão de olho aí também, pode ser concorrentes do Vasco nessa contratação. Vamos aguardar aí, ver se o Zé do Táxi vai tentar trazer mais reforços para o Vasco. Também é necessário contratar um lateral esquerdo, na minha opinião, e um primeiro volante. Muito essencial ter um primeiro volante nesse time do Vasco. Atacante de lado a gente sabe que o Vasco precisa, mas parece que não tem nenhum nome na pauta assim. Pode ser que um jogador que faça um pouco esse lado de campo seja aí o próprio Nicolas Oroz.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa lista de dispensas de jogadores. Se você acrescentaria mais jogadores, eu, na minha opinião, colocaria vários jogadores aí. Também fala sobre a venda dos 3 jogadores do Vasco. Quem sabe pode acontecer aí Andrei, Raul e Marrone serem vendidos. E também fala sobre, quem sabe, a contratação do Nicolas Oroz, que pode acontecer, pessoal. Pode estar mais perto do que a gente imagina. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Maurício Xavier. Ele pediu um salve pro seu filho Gustavo em Auma, no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Maurício. Um abraço aí pro Robson. Ele pediu um salve pra sua mãe, Raimundinha do Salão, lá em Rio Branco, no Acre. Forte abraço, Robson. Um abração aí pra sua mãe. Um abraço também pro Dinho em São Paulo. O Edson, ele pediu um salve pro seu pai em Porangatu, em Goiás. Muito obrigado, Edson. Forte abraço aí pro seu pai. Abraço também pro Nildo Lima, ele pediu um salve pra galera vascaína lá de Goiânia. Muito obrigado pro Djalma Souza em Itajaí, em Santa Catarina. Muito obrigado. Um abraço pro João Gomes, ele pediu um salve pra galera vascaína de Sítio Novo, no Maranhão. Forte abraço aí pra galera de Sítio Novo. Abraço aí pro Anderson em Umarizal, no Rio Grande do Norte. Um abraço aí pro Paulo Batalha em Maracanaú, no Ceará. O Paulo Araújo em Cuiabá. O Henrique César em Parnaíba. O Elisandro Alves em Cuiabá, no Mato Grosso. E para fechar aí o Rafael Alexandre em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. E tamo junto aí, pessoal. Lembrando do sorteio, hein? Vai acontecer hoje. Fiquem atentos. Abraço.